Então, nesse momento, dia 9 de abril de 2025, são exatamente as 19 horas e 50 minutos. Vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, com a leitura do poema de número 70, cujo título é Abnegação frente aos pais. Então, nós vamos pegar o nosso livro, o meu sempre, todo rabiscado, que eu estudo eles, né? Os poemas. Então, vamos abrir o nosso livro, a página 332, o livro Reiki como Filosofia de Vida, e vamos fazer a leitura. Está aqui o livro. Então, vamos lá. Análise do poema 76, Abnegação frente aos pais. O poema é o seguinte: ocupar-se dos pais com amor, não é torturando nem judiando, é com amor, tá? Está aqui escrito. É o começo da retidão humana, é o princípio. É o primeiro estágio para você sair da fila do joio e entrar na fila do trigo, é você se ocupar dos seus pais com amor. Você foi aprovada, viu? Eu sei disso, tá, Gisela? Gisela está emocionada aqui do meu lado. A mãe dela faleceu não faz quanto tempo? 12 anos. 12 anos, né? E até hoje ela sente, né? Então, assim, é interessante que eu, depois que eu fiquei com uma certa idade, fui adquirindo maturidade, né, experiência, né? Adolescente, ele não tem, lógico, né, a maturidade, aí vem as reações bioquímicas, né? A minha sogra, mãe de Rita, falou assim: se você quiser saber se uma moça vai dar uma boa esposa ou um rapaz vai dar um bom marido, se aproxima e observa o que ele faz com o pai e com a mãe. Se ele mentir para o pai e para a mãe, ele vai mentir para o marido e para a esposa. Se ele bater no pai da mãe, que o senhor já viu, um amigo nosso em comum, que Deus o tem, ele deu uma surra na mãe dele. Você sabe, você não sabe disso. Né? Ela ficou toda roxa. Deu Lei Maria da Penha, por isso que ela foi morar na Alemanha, na época. Lili. Né? Então, bate na mãe, vai bater no marido, na esposa. Entendeu? Engana o pai e a mãe, vai enganar o marido e a esposa. Tá? Eu dei muita sorte, que Rita é tão boa filha, e ela se tornou uma excelente esposa, né? Fazer 30 anos que nós estamos casados. Quer dizer, fez agora 30 anos. Fizemos 30 anos. Então, ocupar-se dos pais com amor é o começo da retidão humana. Esse é o primeiro estágio. Eu procuro ligar para minha mãe quase todos os dias, né? Então, vamos ler o poema. Aqui o imperador Meiji utiliza a expressão abnegação frente aos pais, título do poema com um sentido de renúncia e sacrifício em favor de nossos pais. Devemos sempre separar e priorizar um tempo para destinar a eles. Se esquecermos de nossos pais, esqueceremos quem somos. Devemos seguir o nosso caminho, mas sem esquecer as nossas origens. A recomendação do imperador seguramente abarca também as relações de parentesco com outros membros do grupo familiar, como os avós e demais antepassados, aos quais devemos igualmente gratidão, honra, afeto e reconhecimento. A expressão ocupar-se dos pais com amor aparece com o significado de dedicar-se com amor aos pais. O primeiro dever de um filho para com seus pais é amá-los. O amor se demonstra com obras. Não é falar, eu amo meu pai e minha mãe, e você age de uma maneira totalmente diferente. Então, você tem que... As tuas ações valem mais do que o que você fala, né? Então, o amor se demonstra com obras, com ações.
cuidar de quem nos deu a vida, cuidar como eles cuidaram de nós. Na minha infância não existia fralda descartável. E eu e 3 irmãos, era tudo escadinha. Minha mãe lavava no mínimo 40 fraldas de pano por dia. E ela não tinha máquina de lavar. Tá? Então, cuidar como eles cuidaram de nós. Este ato de amor está de acordo com o lado positivo da lei do retorno. Nós vamos ver A mãe isso. deste lavava 40 Tá? O amor entre pais e filhos deve permanecer eterno. É preciso dar-lhes satisfações e alegrias, ajudá-los, cuidar do que eles precisam segundo as nossas possibilidades. Sobretudo se estão enfermos ou são anciãos. O respeito aos pais se demonstra na sincera reverência quando se fala com eles e deles. A falta de respeito é falta de respeito levantar a mão contra eles, desprezá-los, insultá-los ou ofendê-los de qualquer modo, ou ter vergonha deles. Caso nossos pais tenham algum defeito, porque todos têm, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Então, caso nossos pais tenham algum defeito, peculiaridades, ou que não façam o que deveriam fazer, é necessário compreendê-los e desculpá-los, ocultando seus defeitos e tratando de ajudá-los para que superem, sem que jamais saia de nossa boca uma palavra de crítica. O imperador utiliza a expressão "é o começo da retidão humana", com o sentido de que não é possível ser uma pessoa confiável, com integridade de caráter, de conduta reta, honrada, ética, justa e pura de espírito, se abandona os pais no esquecimento, muitas vezes em asilos. Então, eu tenho assim muita admiração pela minha prima, não sei se ela está me ouvindo, da Ilha do Governador, que houve um episódio que o meu avô foi para um asilo. A minha avó, ela não deu conta, estava muito idosa, né? E cada filho com um problema, e a minha prima foi lá e tirou ele. Eu, quando soube, na mesma hora, entendeu? E falou, entendeu? Se alguém insistisse, era o exemplo que ia estar dando para ela. Então, eu tenho muita admiração por ela. Meu avô não ficou nem uma noite no asilo. Ele caiu no asilo, ela tirou na hora, sabe? A mensagem implícita no poema é que tenhamos sempre gratidão aos nossos pais. Aí entra os avós também, que é o pai dos pais, né? Seres ao quais seremos eternos devedores. Eles te deram a vida. Eles fazem parte de nós. Aqueles que nos deram tanto de si precisam de nós exatamente quando amadurecemos e eles envelhecem. Nesse momento, é nosso papel ajudá-los a viver e a enfrentar a velhice, manter-se presente, demonstrar carinho, companheirismo, gratidão, amá-los incondicionalmente e respeitá-los até o fim dos seus dias, independente de erros e acertos. O pessoal me pergunta, onde é que você vai passar o Natal? Eu falo, onde minha mãe estiver. Se ela estiver lá no Afeganistão, eu vou lá. Eu não passo o Natal, não me permito longe dela, né? Meu pai já é falecido. Então, Mikao Sui. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou este poema pela importância de viver em gratidão. Kancha Shite. Você ganhou a vida. O nosso maior patrimônio não é a casa, o carro, é a sua vida. Tá? Kancha Shite. Um dos 5 princípios do Reiki. O mestre Usui certamente também associou a relação dos filhos para com seus pais que lhes deram a vida ao discípulo para com o seu mestre de Reiki. Nossas raízes são muito importantes. Tá?
Então, o teu mestre de reiki, ele é o teu pai no reiki, ele que te sintonizou, né? E nós terminamos. Estou tendo retorno de imagens. André Porfírio, estou vendo ele aqui. Abraço, André. E aí, Edmeia, estou tendo retorno. Pessoal, como nós não tivemos novos membros, aquela introdução eu vou pular, tá? A introdução. E eu vou direto para a explicação. Quando a gente tem um novo membro, aí eu tenho que falar da dualidade, dos ombros de gigante, não é isso? Hoje nós só temos veteranos. Então, eu vou ler rapidamente o poema. Poema 76. Abnegação frente aos pais. Ocupar-se dos pais com amor é o começo da retidão humana. Imperador Meiji. Então, é uma mensagem positiva. Ele fala de cuidar dos pais, se ocupar, dedicar tempo a eles com amor. Então, é uma mensagem positiva. Como a gente tem que analisar a dualidade, a mensagem negativa é a indiferença. Entendeu? A pessoa tem mãe fica indiferente se está no asilo, se está passando fome, se está doente. Então, a mensagem negativa seria indiferença, seria ingratidão, tá? Seria desatenção e desrespeito. Quem bate, quem responde ao pai. E olha, entendeu? Eu não sei essa geração que eu estou vendo aí, entendeu? Tá meio complicado. Eu tive uma secretária, muita gente conheceu, ficou 25 anos conosco, né? E ela aposentou e saiu, ficou trabalhando conosco. E ela teve uma única. A menina tinha 13 anos lá em São Paulo, e eu dava horário para ela chegar em casa. Ela estudava de manhã. À noite eu falei: vou para academia, 9h30 você tem que estar em casa. Ela chegava às 9h30. Só que 3 dias depois, dormia na rua. Virou mãe solteira, né? Arranjou namorada também. Desandou a menina. A sorte é que não se meteu com droga, né? E aí a mãe dela ia brigar, ela desacatava, ia bater. Se você me encostar a mão, eu chamo a polícia para você. Eu conheço os meus direitos. Com 13 anos, diz ela. Isso tudo eu presenciei, sabe? Então eu não sei o que vai acontecer, sabe? Mas desrespeito, esse seria o lado negativo. O lado positivo, o próprio imperador fala em amor, se ocupar com amor, né? Então o lado positivo seria o amor, seria a gratidão, por isso que o poema está no reiki, seria a atenção, tá? Eu tento ligar para. Hoje eu estava muito ocupado, mas liguei para minha mãe, 5 minutinhos. Às vezes eu falo 1 hora. Estou sem tempo e falo 1 hora com ela. Eu me ocupei com ela, né? Aí escuta, ela me conta do mamoeiro que ela plantou a semana retrasada, que já nasceram mais 2 folhas, do galo que iam comer, ela chega na feira e iam comer o galo, aí ela compra para ninguém comer o galo, a tartaruga que iam comer, aí ela comprou a tartaruga, aí nasceu o gatinho, aí eu fico lá, né? E eu gosto de escutá-la. Então, atenção e respeito. Você não pode, né? Bater no seu pai, bater na sua mãe, desacatar, desrespeitar, né? Então, esse seria o lado positivo: amor, gratidão, atenção e respeito. Então, nós vamos entrar pelo lado negativo, não é isso? Para a gente sair dele numa energia positiva. Aí a gente sempre começa pela Bíblia, não é isso? Então, eu trago para vocês a primeira epístola a Timóteo, tá? Segundo, Timóteo 2, 3, de 1 a 7. A segunda epístola, né? É como é conhecida as cartas que o apóstolo Paulo redigiu a Timóteo. O apóstolo escreveu para esse cidadão, né, bíblico, né, esse personagem que foi Timóteo. Então ele falou o seguinte: saiba disto, olha Paulo escrevendo. Nos últimos dias, e a gente está vivendo isso, Apocalipse de São João, nós estamos vivendo isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, você vê essas corrupções todas, né?
pessoa só pensando nela e nos filhos, né? Não está pensando no filho do porteiro. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Isso foi escrito há 2000 anos, que nos últimos tempos, tá? As pessoas, os homens, seriam desobedientes aos pais e ingratos. Olha aqui que Paulo foi escrever há 2000 anos. Tá? Tá em Timóteo. Aí a gente combinou que nós íamos sair da Bíblia e entrar na ciência. A gente procura aqui no grupo de estudos unir a ciência, a religião e a filosofia. Porque se eu não convenço a pessoa religiosa, por um lado, eu convenço pelo outro. Então, a gente tem que ter argumento científico, religioso e filosófico. Então, vamos para ciência, tá? Goethe foi um grande cientista, tá? No campo de anatomia humana. Ele mesmo considerava a obra dele muito mais importante e relevante do que sua obra poética. Ele era um poeta. O poeta ele já nasce ligado. Então, ele era poeta, mas ele mesmo dizia que a obra dele, científica, na anatomia do corpo, aqui está o fígado, aqui está o baço, tá? Olha o que Johann Goethe falou. Ingratidão é uma forma de fraqueza. Jamais conheci homem de valor que fosse ingrato. Se a pessoa ela é ingrata com o pai, com a mãe, com os avós, com certeza essa pessoa ainda precisa evoluir. Ela ainda não está naquela fila do joio, do trigo, né? Ela está na outra fila. Então, ele falou que ele jamais conheceu um homem de valor que fosse ingrato. Aí eu trago um gigante para vocês, tá? Que foi o Wilhelm Stickel. Ele fundou a primeira sociedade de psicanálise juntamente com o Freud. E ele diz o seguinte: o oposto do amor não é o ódio, você odiar teu pai e tua mãe, mas a indiferença. Você ser indiferente, está no asilo e você não está nem aí. Todo dia 6 de janeiro é um compromisso de Rita, né? Ela faz uns anos, ela não aceita troca de presentes. Só alimentos. E aí, no dia 6, que é dia de reis, a gente leva, igual os reis magos levaram os presentes a Jesus, leva no asilo. Aí, uns anos atrás, vem um senhor idoso mais lúcido. Não foi na Páscoa, que a gente distribuiu ovos de Páscoa, num orfanato, e sobraram, vamos levar no asilo. Aí metade não podia, que era diabético, aí chorava. Aí nunca mais eu fui lá. Aí vem um senhor falar comigo, eu dei um ovo de Páscoa para ele. Falou: olha, hoje é domingo de Páscoa, são 2 horas da tarde. Eu criei não sei quantos filhos, eu não me lembro o número, um monte de filhos, era aquele mineiro. Eu tenho não sei quantos netos, algum eu os criei. A primeira visita que eu recebi hoje foi a do senhor, que eu nem lhe conheço, que me trouxe esse ovo de Páscoa. Eu não sei nem onde anda a minha aposentadoria. Tomaram o meu cartão, me jogaram aqui. Esta vida é muito ingrata. Aí, menos de um ano depois, eu perguntei dele para minha sogra, falou, morreu de depressão, abandonado pelos filhos e pelos netos. Então, isso eu vi. Tá? Eu vi em Campestre. Então, o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. A família era totalmente indiferente com aquela pessoa. E trouxe para vocês Leandro Carnal, ele está com 62 anos, ele é gaúcho, né, de São Leopoldo. Ele é doutor pela Universidade de São Paulo, né? Atualmente, ele é um dos principais pensadores vivos no Brasil. Uma das palestras, se você chamar ele para fazer uma palestra, é uma das mais caras palestras. Ele realmente é muito inteligente. Tá? Então, Leandro Carnal diz o seguinte: provavelmente a indiferença seja a maior e mais cruel das maldades humanas, porque ela significa que eu nem sequer estou lhe vendo. Isso a gente aprendeu aqui no grupo. Eu achava que era o ódio, mas é a indiferença. Aí eu trago um outro gigante para vocês, tá? Que é o William Shakespeare.
Ele é tido como o maior escritor do idioma inglês, ele era poeta também, ele é considerado o poeta nacional na Inglaterra, tá? Foi ator também, foi escritor, mas foi poeta, né? Ele morreu faz 409 anos. E até hoje ele é citado nas teses de mestrado, de doutorado. Agora, olha o que Shakespeare falou. Ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. Isso é muito forte. Então, você levar uma mordida de uma cobra venenosa vai doer. Mas se você tiver um filho ingrato, vai doer muito mais no pai e na mãe, tá? E aí eu trago outro gigante para vocês, que eu trouxe muito gigante, por isso que eu pulei a introdução, pessoal, que eu achei que era importante, que foi Cícero, né? Que foi um escritor, foi orador, era advogado, mas ele era um grande filósofo. Ele viveu antes de Cristo, no ano 43, tá? Ele nasceu e morreu na Itália, que é Marco Túlio Cícero. Aí eu botei: o maior inimigo da sociedade é o ingrato, porque as famílias, elas são células da sociedade, tá? Por isso que eu me preocupo. Tem poemas que vão falar sobre a família. É muito importante que hajam famílias estruturadas, porque a família é uma célula, né, da sociedade. Aí, Cícero falou o seguinte: o maior inimigo da sociedade é o ingrato. Começa dentro da família, sendo ingrato com o pai e com a mãe. Aí eu trago uma citação minha, né, que caiu aqui nas redes sociais, está em Mensagens, um site Mensagens Online. Eu escrevo isso nos livros, o pessoal tira. Aí está escrito: só não somos vítimas de ingratidões quando estamos em condições de conceder favores. Você tem teus filhos ali, você está dando mesada, comprando iPhone, levando para passear, mas quando, aí por isso que eu mandei para vocês, quem assistiu, se puder botar um sinalzinho, o padre Fábio de Mello. Quem não assistiu, vou pedir para assistir. Eu botei nos dois grupos. Tá? Você assistiu? Duas vezes, né? Amar na inutilidade. Eu acho isso muito forte. Bota o padre no sol, tira o padre do sol. Que ele pede a Deus para encontrar alguém para botar ele no sol. Mas, principalmente, tirar. Senão, botar, esquecer lá e morrer, né? E aí eu pedi para vocês, tá? Porque a pessoa, quando ela está na inutilidade, já idosa, doente, que ela já não tem como ajudar, levar para passear, dar mesada, né? Aí ela vai ser vítima de ingratidão. Isso eu escrevi: só não somos vítimas de ingratidões quando estamos em condições de conceder favores. Agora nós vamos pegar esse poema e trazer ele para dentro do Reiki, mas ainda do lado negativo, para depois a gente se livrar dessa energia da ingratidão. Aí, já dentro do Reiki, a gente começa novamente pela Bíblia. Aí eu trago para vocês Provérbios, né, que é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Tá? E a sabedoria é o caminho da vida de forma mais clara, né? É a maneira de você caminhar com menos erro, menos erros. Provérbios ensina você não errar. Eu recomendo para todo mundo. E eu sempre trago provérbios para você. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal jamais afastará o mal de sua própria casa. É a lei do retorno. Você vai colher. Vamos supor, tua mãe não te abortou. Podia ter abortado. Tua mãe não te deu para adoção. Você já foi no orfanato aqui com Rita, né? Então, ela trocou suas fraldas. Quando a gente nasce, a criança só sabe chorar. A criança não sabe mais nada, ela só sabe chorar. E o que a mãe faz? Ela te ama de forma incondicional. Limpa tua fralda, dá banho, leva no pediatra, né? Então, a pessoa que retribui o bem,
que ela recebeu com o mal, jamais afastará o mal da sua própria casa. É o karma. Ela vai atrair, sabe? Agora vamos para um cientista, que foi Isaac Newton, que lá na introdução eu falo que ele viu mais longe, porque ele estava apoiado no ombro de gigantes. Tá? Ele é uma figura-chave da revolução científica. Ele influenciou fortemente Albert Einstein, nos deixou faz 300 anos que ele morreu, quase 300. Morreu em 1727. E aí, como no Reiki o objetivo não é ser feliz, é o caminho secreto que nos leva à felicidade. Esse é o objetivo. Carl Zwick escreveu isso. É um caminho, Reiki do, o caminho da felicidade. Então, Isaac Newton ele fala: seja feliz. Torne o egoísmo humano, a pessoa que se preocupa só com ela, a sede de amar o próximo. Amar seu pai, sua mãe, os avós e o próximo. Aí eu trago para vocês um grande poeta que nasceu e morreu na França faz 140 anos, que foi Victor Hugo. Foi um grande poeta, autor de diversas obras. E, novamente, ele falando de infelicidade, felicidade. O poeta aqui fala de infelicidade. Os infelizes são ingratos. Porque a pessoa feliz ela não consegue ser ingrata. Isso faz parte da infelicidade deles. Ele é infeliz, então ele é ingrato. Esse poeta falou isso. Não tem uma pessoa grata, não tem como ela ser infeliz, se ela vive ingratidão. Aí eu trago para vocês, tá? Um grande escritor francês que foi Honoré de Balzac, tá? Ele é um dos principais autores do movimento literário lá na França. Ele é considerado o fundador do realismo, tá? Que foi um movimento artístico e literário. Então, Honoré de Balzac disse o seguinte: a gratidão é uma dívida que os filhos nem sempre aceitam no inventário. O filho às vezes quer a casa, o carro, a fazenda, o sítio, a casa de praia, mas gratidão, cuidar dos idosos, nem sempre eles querem. E eu tenho casos aí que eu conheço, minha mãe vai lembrar, o Joe, entendeu? A ingratidão que ele tinha, né? Ele, para mim, é uma referência de ingratidão. Uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás. Se minha prima estiver me ouvindo, ela vai saber quem é, tá? Aí eu trago duas citações minhas. Eu ainda estou do lado negativo. Não há nada mais solitário do que a pessoa que ama somente a si mesma. O egoísta, ele acaba ficando solitário. E aí, outra citação minha, eu tive pena de tirar uma, deixar só uma. Lamentavelmente, a gratidão para a maior parte da humanidade não passa de um desejo oculto de receber novos favores. Então, você faz um favor, a pessoa vem e te agradece, porque ela quer que você faça outro. Ela tem essa expectativa de ela receber mais favores. E eu escrevi isso. Agora vamos para o lado positivo. Chega de falar de coisa ruim, né? Porque isso aí é um poema pesado, né? Porque a gente vê cada uma. Vamos agora para o lado positivo. Eu conheço muita gente aqui. Eu não vou citar nomes, porque eu acabo esquecendo alguém, né? Mas tem muita gente aqui que são excelentes filhos, netos, né? Netas. Então, a gente começa pela Bíblia, né? Então, lado positivo, eu trago para vocês Epístola aos Efésios, que é novamente carta de Paulo, né? Paulo que escreveu isso, aos Efésios, que é o 10º livro do Novo Testamento. Então, Paulo escreveu isso para os Efésios. Efésios 6, de 1 a 2, primeiro e segundo parágrafo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor.
quer dizer, as coisas boas que os pais pedem, né? Pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. É a primeira coisa, né? O imperador falou isso, que é o começo da retidão. Se você pretende evoluir, se tornar um ser humano melhor, entrar na fila do trigo, é honrar o pai e a mãe. Aí vamos para um cientista, né? Que foi Albert Einstein, foi um pilar da física moderna, da mecânica quântica, desenvolveu a teoria da relatividade. Aí Einstein fala o seguinte: o valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido que se libertou do seu ego, deixou de ser egoísta, passou a pensar no pai, na mãe, nos avós. Melhorou o valor dele como ser humano. Deus está lá, só contabilizando. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que não fique registrado. O nosso campo áureo, que é uma filmadora. A gente vai prestar conta de tudo. Jesus falava assim: havereis de pagar até o último ceitil. Só que os erros do passado, você conserta com o que hoje está certo. Por isso que a gente está encarnado. Ah, eu errei, todo mundo errou. O importante é você reconhecer que errou e não errar de novo. Eu já errei muito. Você já errou? Muito. Muito também. Ainda bem que a gente reconhece. Se você não reconhece o erro, você continua cometendo ele. Você só deixa de cometer a partir do momento que você reconhece que aquilo foi um erro. Aí eu trago para vocês novamente Cícero, né? Já falei dele hoje. Nenhum dever é mais importante do que a gratidão. Por isso que nos 5 princípios, ele está no meio. Raiva, preocupação, gratidão, fazendo a ponte com as emoções, com as ações. Tá? Que é fazer o trabalho com amor e honestamente e ser gentil. Kanshashite. Tá? Isso é um princípio do reiki. Nenhum dever é mais importante do que a gratidão. Aí eu trago para vocês uma citação minha sobre gratidão. Lembre-se de que ninguém vence sozinho. Você não aprendeu a ler, escrever, a andar sozinho. Tá? Tenha gratidão no coração e reconheça prontamente aqueles que o ajudaram. Eu, graças a Deus, eu aprendi isso. Tá? Eu tenho muita gratidão. E esse nosso amigo, Rita e eu fizemos uma viagens com ele por gratidão, que ele nos levou para a Alemanha. O primeiro curso faz 30 anos. Não, vai fazer 30 anos. Tá? O ano que vem. Primeiro curso de mestrado no exterior foi na Alemanha. E ele foi o tradutor. Outra citação minha: saiba reconhecer o esforço alheio e retribuir o carinho expressando gratidão. Não existe exagero na gratidão. Agora nós vamos pegar o poema, o lado positivo, e jogar ele dentro do reiki. Por isso que eu botei 3 pontinhos nos grupos dessa vez. Então, novamente, pela Bíblia, Êxodo, tá? A história do êxodo, né? Os israelitas deixaram a escravidão no Egito, né? Foram liderados por Moisés. Viajaram no deserto até o Monte Sinai. Essa é a história, né? O livro de Êxodo. Aí tá lá: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós vimos no poema 69, que falava sobre a morte, que uns vão mais lento, outros vão mais devagar, que a gente tem como prorrogar a nossa estada no planeta com saúde se você honrar o teu pai e tua mãe. Você está ajudando o teu pai e tua mãe? Deus fala: não, dá mais uns anos para ele. Porque senão o idoso vai sofrer. Ah, o meu destino é morrer com tantos anos. Não. Se você honrar seu pai e sua mãe, você prolonga. Com amor. Se honrando, para que se prolongue os teus dias na terra. Entendeu?
Aí vamos para um cientista, que foi Platão. Esse viveu há mais tempo ainda, 2.300 anos atrás, foi um filósofo, mas foi matemático, né? Ele foi o fundador da Academia de Atenas, que foi a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental, a primeira universidade do mundo para formar pessoas no nível superior, a graduação superior, foi fundada por Platão. Olha o que Platão falou: a mente grata, a pessoa que vive em gratidão, é aquela que atrai para si as melhores coisas, que você atrai a abundância do universo. O segredo é parar de reclamar e passar a agradecer. Isso a gente ensina no Reiki. Aí eu trago para vocês um gigante, que foi Sêneca, né? Nasceu na Espanha, morreu na Itália, morreu há quase 2.000 anos, ele morreu no ano 65 depois de Cristo, né? E foi advogado, foi um grande filósofo, foi um homem letrado, né? E ele diz, Sêneca, a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Tudo começa com a gratidão. Da gratidão é que nascem as outras virtudes. Que aí vem a honestidade, a solidariedade, a humildade, tudo começa com a gratidão. E aí eu trago para vocês Francisco de Quevedo, que nasceu e morreu na Espanha, morreu faz 400 anos. Tá? Esse foi poeta, foi um dos mais importantes poetas do século XVII. E poeta já nasce conectado com Deus, ele fala o que ele escuta de Deus. A gratidão é a principal parte do homem de bem. Se você quer se tornar um bom reikiano, de acordo com os princípios do reiki, viver de acordo com os princípios, é a principal parte do homem de bem é a gratidão. E aí eu trago para vocês um outro gigante, que foi um escritor da Grécia, viveu há mais de 2.500 anos atrás, escreveu várias fábulas, né? Ele é considerado o pai das fábulas como gênero literário. E Esopo escreveu o seguinte: a gratidão é a virtude das almas nobres. A pessoa está na fila do trigo. Então, a virtude daquela. Com certeza ela tem gratidão. E aí eu trago para vocês citações minhas, tá? Que eu falo sobre amor, gratidão. O universo doa em abundância quando você adota uma atitude de gratidão. Por isso que no Reiki a gente aprende a não reclamar. E outra citação minha, saiba reconhecer o valor de tudo. O que teu pai e tua mãe te deu. Os avós, né? Aí eu fiquei de trazer para vocês um documento, sempre, né? Um documento. O documento que eu trago para vocês esta semana é a tradução daquela pedra, da inscrição talhada no memorial a Mikao Sui, que está em Tóquio, onde estão as cinzas de Mikao Sui. Várias pessoas que estão me escutando aqui já foram ao Japão comigo. Rita e eu já fomos visitar esse memorial 5 vezes, tá? E ali vem falando dos princípios do Reiki, e aí no meio fala Kanshashite, expresse sua gratidão. Isso está num documento que é um dos principais documentos do Reiki, documentos oficiais. Tá? Eu não vou ler tudo, vocês podem ler. Os 5 princípios são Kyodakewa, Okorona, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyo, Hageme, Hitoni, Shin, Setsuni, e a tradução está do lado. E aí eu fiquei de trazer para vocês as mensagens espirituais. Porque você tem que se ocupar com os pais, pegar parte do seu tempo e dar. Só que tem que ser com amor, não é? E a retidão humana. Então, na verdade, tem 3 mensagens dentro daquilo ali. Então, a primeira mensagem: devemos saber conciliar e separar um tempo para dedicar aos pais. Não adianta você me chamar, ninguém me chamar para passar o Natal em Paris, em qualquer lugar, o Ano Novo. Rita e eu não vamos. E a gente tem um acordo: passar o Natal com uma e o Ano Novo com os outros, né? Meu pai já é falecido. Então a gente sempre. Aí ela passa o Natal comigo com a minha mãe, que ela prefere o Ano Novo lá, que ela fica mais dias, né? Então você tem que conciliar um tempo, tá?
E a segunda mensagem fala do amor, né? Se esquecermos de nossos pais, esqueceremos quem somos. Nossas raízes são importantes. O amor entre pais e filhos deve permanecer eterno. Só não quando está dando, ajudando, né? Só quando tem utilidade que ama. Aí não tem mais utilidade, não ama mais. Então aqui fala do amor, tá? Depois a terceira mensagem, que fala sobre a retidão humana, né? Que é o princípio. Aí uma mensagem minha: devemos seguir o nosso caminho, mas sem esquecer as nossas origens. Se esquecermos de nossos pais, esqueceremos quem somos. Tenha sempre gratidão aos seus pais. Eu escrevi isso nos livros, né? Então, essas são as mensagens espirituais, tá? Eu não sei se o Demétrio está me ouvindo. Se ele tiver, colocar a figurinha do grupo aberto. Ele não colocou, se alguém puder colocar para mim, a figurinha, tá? Abri também o grupo de convidados. Os dois grupos estão abertos, tá? Alguém tem a figurinha aí para colocar? Aquela figurinha verde? Senão eu vou procurar. Aqui. A Darlene e a Geisa. Muito grato. O grupo está aberto, tá? O grupo fica fechado, pessoal, tem mais de 150 pessoas. Imagina, 150 bom dia, 150 boa tarde, boa noite. E aí, a gente tem que usar esse grupo. Isso não quer dizer que seja feio. Eu dou bom dia em vários grupos, para minha mãe todos os dias. Mas esse grupo aqui ele tem um objetivo, tá? É a expansão da consciência, é recuperar e manter a saúde. A gente evoluir, né? Então, os dois grupos estão abertos. Quero agradecer a Darlene, a Geis, a Lita, lá de Portugal. Deve estar com sono, tadinha. São 4 horas de diferença agora. Que horas são aí, Lita? Aqui são 20 horas e 32 minutos. Vamos ver o Luiz Paulo, que sempre contribui. Meu lema de vida é agradecer diariamente aos meus amados pais, pois a sabedoria de vida que adquiri foi graças ao amor que recebi deles. Muito bom. Quem será que falou isso, Luiz? E outra citação que o Luiz Paulo trouxe: pai e mãe, vocês são as batidas do meu coração. A letra, a melodia da minha canção. Hoje eu estava conversando com Rita, né? E volta e meia eu tenho convites para trabalhar fora do Brasil. O pessoal quer me levar. Você ia deixar? Mas Rita e eu, a gente falou, a gente não fica. A gente ama o Brasil, ama nossos pais. É. O pessoal quer que o pessoal quer me levar. Eu já recebi 3 propostas para morar fora do Brasil. Aí a Darlene coloca aqui: poema muito lindo, energia fortíssima, gratidão. A Luana Tavares: este poema foi muito emocionante para mim. Cuidei dos meus pais e da minha tia. Um dia espero abraçá-los novamente, quando Deus assim permitir. Renata Barbosa: cuidar dos pais é ter gratidão no coração. Poema lindo. A Lita falou que é 00:33 em português. Ela está firme lá. Tá? O Alexandre da Ilha: nós somos nossos pais. Se não cuidarmos deles, estaremos deixando de nos cuidar. Exatamente, Alexandre. Inclusive, o sogro dele, né, pai da Georgia, eu tenho muita gratidão a ele, sabe? Me levou para fazer prova de aviação e algumas situações. E quando ele adoeceu, o sogro do Alexandre, que está me ouvindo, ele teve um AVC, ficou no CTI lá em São Paulo. Eu deixei de frequentar maçonaria. Eu adoro karatê, eram 3 vezes. Eu não ia para o treino de karatê, não ia para a maçonaria,
para visitar o sogro dele, né? E eu me lembro de um Natal do Alexandre passar lá em casa, a Geórgia, por conta da gente passar o Natal perto do sogro dele que estava doente, irmão da minha mãe. Aí eu levei minha tia também, né? A sogra dele. E o Alexandre e a Geórgia são exemplos de quem cuidou dos pais. Conceição Nina, cuidar dos pais é uma grande bênção que recebemos de Deus. Muito bem. Valquíria, saudade, Valquíria. Vamos ver se a gente se vê no espaço da Elizabeth Elin. Eu vou passar um mês lá e vou transmitir o Gemo de lá. São 15 quilômetros de onde era o Instituto. Gratidão por toda a energia compartilhada e pelas conexões com o todo que está em tudo. A energia hoje foi além das fronteiras e muito emocionante. Alita, esse poema tem tudo a ver comigo, sou filha única, tenho a minha mãe comigo, que tem 95 anos. Olha que bonitinho, Lita. Depois você me manda, se quiser mandar no grupo, uma fotografia dela, que eu vou enviar reiki, né? Mandar orar pela sua mãe. A Lita. Estela Correia Paz Cabeleira. Maria Arminda, que também está com um sufoco lá de fuso horário. Lindo poema, sou grata por ter cuidado da minha mãe, 14 anos. Muito bem. Maria Arminda, Adriana Oliveira. Esse poema é muito lindo, cuidar dos pais. Cuidar dos pais é sermos eternamente gratos por termos sido premiados pelo dom da vida. Exatamente isso, Adriana. A Lita e vai ficar em casa comigo. Não vai para nenhum lar. Muito bem, Lita. E há muita gente que não entende por que faço isso. É o amor, né, Lita? Sérgio Lobão, Johnny, se vocês forem embora do Brasil, além de deixar suas famílias, vai dar muito ruim para nós, seus alunos. Pois é, Lobão, nós não vamos, não. Nós não tem quem tire Rita e eu do Brasil. Nosso coração está aqui no Brasil. A nossa pátria é onde está o nosso coração. A Lia Dulce, sou muito grata aos meus pais, tenho muito amor e muita saudade deles. Muito bem, Lia. Não esperava outra coisa de você. A Missaco, gratidão é uma forte energia que vivifica o outro. Gratidão para os pais é divino. Gratidão sempre. E aqui está a TT, né? Que ela perdeu a mãe recentemente. Tá? E foi muito recente. Ela sofreu muito, né? E o sonho da TT, eu conheço a TT há muitos anos. O sonho da TT era viajar comigo para o caminho de Santiago ou para o Japão. E não dava certo, né? Porque família, né? Ela é o esteio da família. Aí a mãe dela, antes de falecer, deu de presente para ela a viagem. E ela está viajando comigo. Inclusive, vai sentar do meu lado, que ela tem medo de avião. Já falei para fora, coloca ela do meu lado, que eu cuido dela, né? A TT Polatti. Mamãe se foi, mas fiz tudo o que pude para ela ser feliz, agora só ficou a saudade. Fez mesmo, TT, eu te conheço, tá? É uma forma, Andréia Medavar, nossa amiga, é uma forma de retribuir o amor que eles nos deram ao longo da vida. Estou cuidando da minha. Muito bem, Lita. Depois, se você quiser, colocou a foto da mãe dela, né? Quantos aninhos que ela falou que tem? 95 anos. Olha, tá inteira, né? Que carinha boa. Depois a gente vai incluir ela nas nossas orações, viu, Lita? Maria Margarida, poema maravilhoso. Cuidei dos meus pais, mas vejo jovens, e não jovens hoje, que ignoram os pais. Eu também, né? Só que isso é bíblico. Há 2000 anos, Paulo falava isso, né? Vive um mundo de fantasia, muito triste. Aqui em Aveiro, onde foi o Congresso de Reiki o ano passado, uma cidade muito linda. Meia-noite e 37, mas vale a pena estar aqui. Adorei o Aveiro. É a Veneza de Portugal. Você anda de aquelas gôndolas, né? Aqueles barquinhos. A Lita está agradecendo. A Luciene, nossa amiga, hoje minha sogra nos deixou gravá-la se pendurando na barra de ferro. Uma mulher admirável, forte, com 97 anos. Fiquei bem feliz
porque ela não gosta de fotos. E hoje até foi filmada. Muito bem. Elizabeth Elin também é outra guerreira que cuidou da mãe. Como é lindo cuidar dos nossos pais e avós. Todos os meus já se foram, mas estão fortemente ligados ao meu coração. E eu acompanhei Elizabeth Elin, TT, Eliana Safa, de Geórgia, Alexandre, acompanhei essa turma toda aí. Vocês são exemplos, tá? Eu não gosto de citar muito nome, que eu acabo esquecendo alguém, né? É muita gente, mais de 150. A Isabel Maria Gonçalves botou uma foto, tá? Dela com a mãe dela. Muito bem, uma carinha. A Silvia de Norá, agradeço a Deus pelos meus pais hoje falecidos, só agradecer. A Dulce Maluf Haddad é outra guerreira que cuidou da mãe dela até os últimos dias. Vivenciei esse poema recentemente. Cuidei da minha mãe até os seus últimos dias com todo amor do mundo, tá? Então, Dulce, eu acompanhei isso, tá? Você é um exemplo. A TT, no dia da viagem para fazer o caminho de Santiago, será 1 ano de partida dela, e foi o presente que ela te deu, TT. Ela vai estar decolando, tá? Com uma passagem que a mãe dela, antes de deixou para ela, tá? A Grandilha, nossa amiga, mestre Johnny, o nosso pai do reiki, não é? O presente dela, exatamente. A Rúbia deixou aqui: quem se alegra com os pais se alegra com a vida. Bert Hellinger. Muito bom. O André Goulart, obrigado, mestre. André é outro. Esteve aqui em casa, com a mãe dele. Veio comer pizza aqui. Entendeu? O pessoal pensa que é folclore, que é uma lenda. Pizza do Johnny é uma lenda. Pergunta para o André se é lenda, né? Ele veio aqui com a mãe dele. Achei muito bonitinha a mãe dele. Ele é mestre de reiki formado por nós. A Misako, mestre Johnny, o mestre é um patrimônio da humanidade e pertence ao Brasil. Olha só, a Misako. O Brasil necessita do senhor e nós também. Eu não saio daqui, Misako. A Rúbia falou que o poema é muito importante. O André, acompanhar a aula ao vivo é uma maravilha. O André acompanhou, né? A Odila Favalesa, eterna gratidão aos meus pais por tudo que fizeram por mim. Quem sou, agradeço a Deus e depois a eles. Depois de Deus, nossos pais, né? Meu pai morreu, eu era muito novinho, aí eu escrevi, depois de Deus, nossa mãe. Mas ela sozinha não teria gerado 4 filhos, né? A Roseleide Farias, pai e mãe são sagrados. Moro longe dos meus pais, mas falo com eles todos os dias. Morro de saudade deles. Mesmo distante, resolvo muitas coisas para os dois, marco médicos, exames e etc. A nossa vida flui de forma grandiosa quando honramos nossos pais. Poema lindo, Roseleide. Muito grato. O André Porfírio, poema maravilhoso. A Lita está agradecendo. A TT, esse poema pegou forte aqui. Falou que está emocionada. A Gisela também, eu não estou mostrando ela, que ela se emocionou hoje, né? Sandra Legrance, tem muita gratidão, saudades e amor aos meus pais que partiram. Cuidá-los foi uma bênção em retribuir um pouco o que eles fizeram por mim. Muito bem, Sandra Alegrance. A Misako está agradecendo. A Dulce está corrigindo um texto lá em cima, que aí o corretor corrigiu, falou que foi amor. A Luciene. Parei tudo para cuidar da minha mãe. Minha mãe também, para cuidar da minha avó. Minha mãe parou faculdade de medicina. Ela largou a faculdade para casar, depois voltou para a medicina e largou para cuidar da mãe dela. Não me arrependo, a Luciene. Sinto muita paz, foram 2 anos e meio contra o câncer. Cristina Rego Monteiro da Luz é outro exemplo, outra guerreira, cuida da mãe, está sempre com a mãe, entendeu? Conheço a mãe dela. Inclusive, quando a Cristina Luz foi desenganada pelos médicos, ela teve um problema. A mãe dela foi lá no instituto. Eu fiz reiju na Cristina, desenganada através da mãe dela. Entendeu? A mãe dela. No dia seguinte, a Cristina melhorou. Não era para ter ido embora, né? Ela cuida da mãe, Deus falou, vamos prolongar a vida dela.
A Grandilha eu cuidei com amor de meus pais até o final da vida deles. A Eneida. Eneida, acabou que eu esqueci de responder a sua pergunta, tá, Eneida? Desculpa, mas eu vou responder. Eu tenho 22 mil contatos no meu WhatsApp. Aí fica verde, aí eu clico lá e some o verde. Depois eu. Por isso que eu não gosto de clicar, senão eu posso esquecer, né? Rita já tinha me falado isso. Não clica, que depois você vai esquecer de responder. Você só clica quando você tiver com tempo. Então, a Eneida Nieves, nossa amiga, meu pai e minha mãe estão vivos e saudáveis, graças a Deus. O André Goulart está corrigindo. A Missaco, é uma dádiva ter a oportunidade de cuidar dos pais. Que Deus abençoe a todos os filhos abençoados que cumprem a sua missão com amor e carinho. Vou pedir para pararem de postar, viu, pessoal? A gente já está sem tempo. A Sônia Alves, independente da idade, quando nossos pais se vão, ficamos órfãos. Falta o porto seguro, o esteio, o apoio que eles nos dão com sua presença. Saudades eterna, lindo poema. A Márcia Guimarães, minha mãe viveu até os 103, que coisa incrível, Márcia. Márcia Guimarães, 103 anos, e nos deixou há 3 anos. Uma enorme saudade e um amor infinito. O André falou, e esperamos voltar junto com o meu filho, ele tem um filho, acho que de 7 anos, o André, um único filho, por filho. E eu falei, a próxima vez que você vier, você traga seu filho, que tem um parquinho, né? Aí ele falou que vai voltar, na inauguração do Instituto, para comer a pizza. Muito obrigado, mestre, companheiros e companheiras. Maria da Graça Simões. O poema é lindo, excelente para a reflexão. Gratidão por mais conhecimentos compartilhados. E a Luciene Tavares, que sempre contribui, está aqui, escreveu: saudades do meu pai que partiu. Conheci o pai dela há 30 anos atrás, quase 30, né? Ela foi lá no Instituto com o pai dela. Minha mãe eu vejo quase todos os dias. E é uma alegria cada dia que a vejo viva. Já tem 86 anos. Aniete Roma, nossa amiga, né? São José dos Campos. Gratidão eterna por todos que puderam cuidar de nós com maternagem e paternagem amorosa e que sempre será luz na nossa jornada. Muito bom. A Cristina Márcia, querida, não sabia da idade de sua mãe quando fez a passagem. Que lindo, tá? Bom, pessoal, o pessoal está escrevendo aqui, eu estou sem tempo, tá? A pergunta é Ana Victor. Apesar de não tê-los, o poema é muito lindo. E a Márcia Guimarães, uma benção que ganhei da vida, Cris. Ok. Podemos fazer o reiju de expansão da consciência? Sim ou não? Que a turma está aqui escrevendo, né? Tocou todo mundo, né? Aí aqui, ó. Sim, 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 sim. Ok, pessoal. O pessoal está aqui, sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui no grupo dos convidados. O pessoal fica mais observando, né? Ok, então vamos lá. Vamos fazer o reiju